Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Câncer. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao ano 2023. É um apanhado geral para todos os meses. Eu aconselho que vocês façam um pequeno apontamento, como eu fiz. Esta é a minha mandala que eu fiz para o ano inteiro. E eu fiz um apontamento das coisas que eu achava mais importantes a demarcar na minha leitura. Eu aconselho que vocês façam o mesmo, de forma a que vocês depois comecem também a comparar e a enquadrar com as mensagens que depois eu irei fazer mensalmente. A mensagem do mês de janeiro vai demorar um bocadinho. Como vocês sabem, eu trabalho fora e eu não estou 24 horas em casa, então a mensagem de janeiro vai demorar um bocadinho por causa da mensagem do ano todo. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem, como eu digo, aquilo que ressoa, que vocês sentem que pode ser para vocês. Apontem a nível espiritual, a nível de energia e a nível geral, uma frase ou uma palavra-chave para cada mês do vosso ano 2023. As pessoas que procuram consulta privada, já sabem que abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Nestes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo e obtêm todas as informações em relação às consultas, ao mapa astral, ao mapa cabalístico, à ancoragem dos anjos e por aí fora. E também ao curso de Tarot, que pode ser adquirido em formato de vídeo e é uma coisa permanente. Vocês podem sempre assistir o curso quando quiserem, no tempo que quiser, é indeterminado o tempo para vocês. Eu também quero vos informar que agora, a partir do início deste ano, eu vou sortear em todos os vídeos uma pessoa para que no próximo vídeo referente ao signo, imaginem, no signo de Câncer sai a Maria terá um pequeno resumo, no próximo vídeo de Câncer, no vídeo de Câncer, um pequeno apanhado, um pequeno geral, apenas e exclusivamente à sua energia. Eu irei fazer a partir de agora sempre assim. Por isso, não importa que vocês estejam a inscrever-se no Câncer, ou Sol, Lua, Vênus, ou em todos. O que importa é que vocês estejam depois atentos a todos os vídeos para saber se a mensagem saiu ou não. Quero também agradecer do fundo do meu coração todo o vosso apoio, o vosso carinho, a vossa dedicação, gratidão profunda, gratidão do fundo do meu coração, a sério, gratidão mesmo. Por todo o vosso apoio, likes, comentários, partilhas, é extremamente importante para que estas mensagens cheguem a outros e alcancem a outros seres de luz que necessitam de algum apoio, algum direcionamento divino nas suas vidas. Por isso, deixem sempre o vosso agrado ou o vosso descontentamento, não importa, vocês devem ser sempre verdadeiros. Agrada, não agrada, mas sempre dentro do limite do respeito. A gente pode ser crítico dentro do respeito. Uma coisa é quando a gente passa a crítica sem respeito, aí não. Mas agora uma crítica, um desagrado, vocês estão sempre à vontade de dizer aquilo que pensam, também que é uma forma de eu me auto-melhorar. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar para o vosso ano 2023 e vamos começar por invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Eu vou começar por baralhar todos os decks para se tornar mais fácil para mim. Este deck é o deck da espiritualidade, o azul é da energia e o tarot é um apanhadinho geral para o vosso mês. Não se esqueçam, às pessoas que querem ter a possibilidade de ter um pequeno geral no próximo vídeo de Câncer, deixem o vosso like, o vosso comentário e no próximo vídeo estejam atentos se vocês foram os escolhidos ou as escolhidas para a mensagem espiritual.
para a mensagem geral em vosso nome e na vossa energia. É uma forma de eu também alargar este meu trabalho espiritual, esta entrega espiritual. O facto, eu sempre digo isto, o que eu faço é com o intuito de ajudar o máximo que eu consiga e o máximo de pessoas que eu consiga. É uma forma de gratidão à vida, à espiritualidade, a vocês. Eu sou apologista da gratidão, porque eu acredito profundamente que quando nós somos gratos e nós agimos baseados na gratidão, a vida flui. E eu juro-vos que a vida flui. Eu prometo-vos melhor. Mostrem-me, por favor, janeiro espiritual para Câncer. Vocês têm a carta da senhorita. Esta carta é quando nós somos... a gente diz que é mulherzinha. Ainda não somos... não é aquela energia de mulher. É uma energia mais de... até de pureza, digamos assim. É uma menina mulher, digamos assim. Mas independentemente de vocês ser homens ou mulheres, isto não importa. O que importa é a mensagem espiritual, que tem a ver com vocês sentirem na vossa alma, na vossa vida, o vosso lado mais feminino. O lado feminino é o lado mais sensível, o lado compreensível, o lado cuidadoso, o lado mais até intuitivo. É como se vocês tenham que trazer um pouco mais da vossa... despertar, digamos assim. Voltar a despertar o vosso lado mais emocional, mais sensível, mais feminino. A energia, por favor, para janeiro. O anjo do amor. Vocês têm que despertar aqui as vossas emoções, gente. Para mulheres que estejam a agir de uma forma muito mais masculina, é o equilíbrio. É como se voltem a equilibrar a vossa energia feminina. Tragam e levem a vossa energia feminina, equilibrem. Vocês podem usar o masculino e o feminino ao mesmo tempo. Uma coisa não implica a outra. Às pessoas de género homem, aqui fala trazer mais compaixão, ou mais compreensão, mais paciência, mais do lado sentimental, comunicação, ok? Ou os sentimentos. Vamos ver o geral. Mostrem, por favor. Rainha de Copas, gente, aqui tem muito a ver com as vossas emoções. O lado feminino. Compreensão, amor, respeito, paciência por vocês e pelos outros. Por isso é que eu digo, às pessoas que estão a vibrar demasiado na energia masculina, sejam homens ou mulheres, é como se a espiritualidade dissesse, é tempo de reduzir essa energia masculina e trazer um pouco da energia feminina, elevar essa energia. A Rainha de Copas fala seguir o coração, ou estar atento ao que o coração dita. Olha, Cavaleiro de Espadas. Ui, e a carta caiu-me. E o 5 de Bastos. Gente, a nível do vosso mês de janeiro, vocês começam o mês de janeiro com resoluções a nível principalmente emocionais, como eu ainda agora falei. Porque há aqui realmente a necessidade de tomar uma certa clareza, conhecimento, verdade, atitude e ação precisa, rápida, em relação a algo que vocês sentem ou a algo que o vosso coração realmente vos mostra ou vos indica a fim de resolver um conflito. Este conflito pode ser um conflito interno. Pode ser um conflito externo, sim, para uns será o conflito interno, daí a necessidade da paciência, da compreensão, de trazer a tal necessidade de sensibilidade feminina, mas também pode-me indicar aqui conflitos internos, às quais vocês devem realmente estarem atentos àquilo que o vosso coração vos dita, ou àquilo que... não é tanto o coração, porque o coração não é feito para pensar. Eu digo sempre isto, o coração não é feito para pensar, o coração é feito para sentir. Mas quando a gente sente e a nossa intuição está de paralelo ou de mão dada com o que nós estamos a sentir, aí sim,
devemos seguir. Porque a nossa intuição é sempre o nosso primeiro alerta. Fevereiro. O mês de fevereiro, por favor. O mês de fevereiro é o mês de deixar, soltar, limpar, desbloquear pessoas, situações, experiências que de alguma forma vocês têm que se despedir, libertar, abrir mão, ok? Coisas que vocês começam a sentir que não fazem mais parte da vossa vida, que não fazem mais parte de vocês. Por isso é que vocês entram o ano, que é janeiro, a fazer uma avaliação emocional para resolver este conflito ou para solucionar conflitos. A apreciação. A apreciação é quando a gente para observar, ok? Para apreciar o que nós temos na nossa vida, o que nós somos e o que nós queremos, ok? Mostrem-me, por favor, com o tarô. 9 de bastos. É tempo de trazer uma certa defesa, gente. O 9 de bastos é quando nós sentimos realmente que já passamos por tantas experiências dolorosas ou por tantas dificuldades que é tempo de avaliar realmente a melhor forma de nos defender, mas esta defesa não é nos bloquear, é defender, ok? Ou estar mais preparados, mais à defesa no futuro. São muitas. E há o dependurado. E o 2 de bastos. Eu já tinha visto 2 de bastos ao baralhar as cartas. A nível da apreciação, é como eu digo, vocês realmente terão que avaliar a vossa defesa, a forma de se defender, para que vocês encontrem realmente o direcionamento, a escolha, o direcionamento. Eu estou a dizer que vocês aqui no mês de fevereiro, o mês de janeiro, vocês começam primeiramente a trabalhar em vocês, na vossa energia, no vosso coração, nas vossas emoções. Em fevereiro é como se vocês já tivessem mais até feito aquela apreciação mais profunda à situação, às coisas, às pessoas, e começam a libertar, ou vão começar a libertar situações, pessoas que vocês começam a sentir, ou vão ter a percepção, a consciência que não fazem mais parte da vossa vida, ou não devem fazer mais parte da vossa vida. E isso faz com que vocês descansem um pouco, porque esta carta do 9 de bastos é a defesa, mas é a defesa tranquila, é como se houvesse um certo descanso a nível de defesa, um certo respirar, e esta carta é quase como trouxe a carta da observação, perante a experiência, perante a dificuldade ou perante o sacrifício, a estagnação que vocês possam sentir no momento por causa desta apreciação, isso fará com que vocês tenham clareza sobre a decisão ou o direcionamento, a escolha a fazer. O mês de fevereiro é o sair de uma encruzilhada. Sair de uma encruzilhada. Março. O mês de março vocês têm a limpeza energética. A limpeza energética é quase como se fosse um reforçado da carta de fevereiro. Porque em março a limpeza energética tem a ver com soltar energias velhas, soltar, libertar energias velhas, seja na vossa casa, seja em vocês próprios. É quase como se vocês tenham que limpar o velho para permitir o novo. Vocês têm que abrir o novo, olha. Vocês têm que realmente soltar o velho, ou a energia velha, as situações em vocês, na vossa casa, às vezes até trocar certas coisas da nossa casa,
ou dar, doar, tirar da nossa casa situações que nos trazem lembranças ou energias antigas de situações ou de pessoas, soltar e trazer coisas novas. Porque há aqui um portão que vocês têm que abrir, um portão ao desconhecido, realmente abrirem-se a uma nova energia, a uma nova experiência. Mostra-me, por favor, Márcio, o geral. Já saiu, olha. Vocês têm As de Copas, 6 de Espadas e o 9 de Ouros. E eu digo que vocês têm que abrir, é como se vocês fizessem a escolha em fevereiro e em março vocês realmente tenham que ter a coragem de abrir o portão para novas energias, ou para as novas experiências, ou para novos territórios, novidades na vossa vida. Porque há aqui realmente o deixar para trás, de uma forma concreta, digamos assim, distanciar-se, deixar para trás ou distanciar-se de situações às quais vocês estão a avaliar em janeiro e em fevereiro tomam quase a clareza final. Para que vocês realmente se consigam abrir ou movimentar-se, transitar para uma experiência nova emocional ou realmente uma experiência que traga mais satisfação, preenchimento emocional na vossa vida, de uma forma mais segura, autoritária. Aqui o 9 de Ouros é quase como se vocês fossem ou permitissem de uma forma individual, autónoma, uma experiência nova, mas plena a nível de emoções, porque o As de Copa tem a ver com a plenitude das emoções, é o transbordar de emoções que vos pode trazer de novo a recuperação da vossa autoestima, da vossa autovalorização, da vossa independência, da vossa determinação, da vossa garra, seja lá o que for para cada um de vocês. Abril. Abril, por favor, espiritualidade. É tempo de ser corajoso ou corajosa. Não permitir que situações ou pessoas vos prendam ou vos limite, mas sim confiar em vocês. 9 de Ouros, confiar em vocês e confiar em que vocês não estão sozinhos. É o que a espiritualidade diz. Vocês não estão sozinhos nesta jornada. A energia, a carta do templo. Há aqui a carta do templo, que é o templo, o caminho de templo, o destino, algo que vocês têm que realmente passar aqui. É como se mostrasse realmente que vocês terão que confiar na vossa escolha, nas vossas decisões, em vocês próprios e, acima de tudo, confiar que este caminho ou este novo rumo, esta nova etapa da vossa vida, vocês não estão sós, mas sim sempre acompanhados a nível da espiritualidade. Sempre, por isso é que eu digo sempre, nós estamos sempre rodeados por seres de luz que só esperam o momento certo de atuar na nossa vida e só esperam que nós os convidemos a trabalhar connosco, a nos ajudar, a nos apoiar, a nos guiar. Nós é que temos que pedir para que eles realmente, pedir e dar a permissão para que eles realmente nos guardem, nos guiem, nos proteja e nos oriente nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Sem isso eles não podem atuar. Há aqui novas ideias, verdades, clareza em relação a tudo isto. Olha, 9 de Copas, em relação, clareza, verdade, em relação àquilo que vocês sentem que é o vosso objetivo. 9 de Ouros, 9 de Copas, são duas cartas muito direcionadas ao eu, àquilo que eu quero, àquilo que eu sou,
àquilo que eu gostaria de obter, ok? Por isso vai haver muita clareza neste novo caminho. Em relação aos vossos objetivos e às vossas prioridades, já. Aos vossos objetivos e às vossas prioridades. Muita clareza, gente, muita clareza, e pode surgir no meio deste novo caminho, por isso é que vocês, a carta diz, vocês não estão sós, pode surgir aqui algum tipo de apoio, seja um novo relacionamento, seja um amigo, porque o 2 de copas fala sempre daquelas pessoas que, de alguma forma ou de outra, entram na nossa vida com um motivo. Ninguém entra na nossa vida sem uma razão ou um motivo específico, entendem? Há sempre uma razão para alguém cruzar os nossos caminhos. Não se esqueçam de fazer a vossa participação. Olha, a carta da amizade saiu. Não se esqueçam de fazer a vossa participação para ganharem a mensagem para a próxima, no próximo vídeo. E deixem o vosso comentário e o vosso like. Vocês em maio, vocês têm a carta da amizade. E eu digo que aqui realmente, por isso é que a carta de abril vos diz, não, vocês não estão só, confiem que vocês não estão sós, confiem em vocês porque vocês não vão estar sós, pode aparecer realmente aqui algum tipo de amizade, contacto, novo conhecimento, que vos poderá realmente ajudar a ultrapassar ou trazer algum tipo de motivação nesta nova fase da vossa vida. Olha, o homem soberano do coração. Amizades verdadeiras, ok? Amizades e o homem do coração é amizades verdadeiras. Pessoas que realmente vos querem bem, pessoas que realmente de alguma forma sentem ou têm a conexão emocional com vocês. Mostrem-me mais, por favor, com o tarot. 10 de ouros, gente. O mundo e o as de ouros. Não, olha, eu sou sincera, não tenham o início, os primeiros 2, 3 meses do ano podem ser um bocadinho exigentes de vocês, a nível de clareza com vocês próprios, não é com os outros, é com vocês próprios. Os primeiros 3 meses é como se vocês tenham, ou vocês sentirão esta exigência, mas é uma exigência muito pessoal e não tanto com os outros. Mas o que é certo é que depois, quando vocês tomam esta clareza das decisões a tomar, do que deve ser solto, do que deve ser trabalhado nestas exigências, surge aqui algum tipo de apoio, algum tipo de contacto, algum tipo de conhecimento ou de oportunidade que vos leva, gente, nada mais, nada menos do que uma nova etapa próspera, fértil e de sucesso. E de sucesso. Em maio. O mês de junho. Junho, vocês têm a carta das pontes. A carta da ponte é vocês terem que fazer pontes, conexões, ligamentos, digamos assim. Ligarem-se. Vocês têm que se ligarem. E aqui esta carta diz mesmo, às vezes nós precisamos de criar pontes para pessoas. É como se vocês tenham que se abrir novamente, criar pontes ou reconstruir pontes, ok? Para pessoas. Pessoas que para vocês têm algum significado, podem ser novas, ou pessoas que vocês já conhecem, mas são pontes que vocês têm que construir ou reconstruir. Para que vocês não percam amizades. Diz mesmo aqui, para que vocês não percam amizades, contactos, ou se isolem em demasia. Ou se isolem em demasia. A energia. Vocês não podem permitir que a hostilidade, a raiva, a fúria, ou situações que trazem algum tipo de conflito, rompam estas pontes, ok? A ponte, se nós olharmos no modo figurativo a ponte realmente
É um método ou uma forma de sair de um ponto, de uma situação e nos conectar a outro ponto, ok? Há situações de pontes que elas com o tempo vão se deteriorizando, há outras que se destroem totalmente. Por isso é que vocês têm que ou de construir ou de fazer novas pontes, de forma a que vocês não se isolem, principalmente, derivado dos conflitos, ou terão realmente que fazer, reforçar ou trabalhar pontes que já de alguma forma foram danificadas ou então mesmo até reconstruir pontos com situações ou pessoas que de alguma forma trouxeram algum tipo de hostilidade ou de conflito à vossa vida. Cavaleiro de Copas, já pode haver aqui algum tipo de comunicação a nível de emoção. Vocês sentiram-se vitoriosos, reconhecidos. E a Rainha de Bastos. As de Bastos no fundo do deck. Gente, a nível do vosso mês de junho, ou vocês realmente farão pontes novas, ou vocês vão reconstruir pontes. Pode haver aqui alguma energia de conflito, hostilidade, mas é como se vocês, a seguir o vosso coração, ou utilizar esta oferta, esta comunicação mais compreensiva, vos leva à vitória, à conquista e à vitória desta situação. É como se dissesse, a ponte até pode ser difícil de construir, ou necessitar um esforço maior para ser construída, mas no final da construção da ponte, ou da reconstrução da ponte, vocês vão se sentir vitoriosos e sentir que conquistaram algo significativo na vossa vida. A nível do vosso mês de julho, esta mensagem vai ser longa, gente. Ela pode demorar cerca de 1 hora. Se vocês não conseguirem ver o vídeo todo, parem e voltem a ver outro dia. As pessoas que realmente querem ver o vídeo do início ao fim, olha, sentem-se porque isto tudo demora quase 1 hora. Eu não consigo fazer em tão pouco tempo, não consigo. Vocês têm a carta de julho, que vos diz... esta carta faz muitas perguntas a vocês mesmos. A espiritualidade faz-vos muitas perguntas nesta carta. A primeira pergunta que a espiritualidade vos faz é: recordas-te dos teus sonhos de criança ou dos teus sonhos antigos? Ou aquilo que tu gostarias de ser, de ter? Ou como tu gostarias que a tua vida fosse? Depois faz-vos assim, vocês já conseguiram? Vocês sentem que conseguiram esses objetivos do passado? Isto é a pergunta que a espiritualidade diz. É como se a espiritualidade no mês de julho vos diga assim: avaliem os vossos objetivos do momento presente, futuro, mas principalmente do teu passado. Avalia aquilo que tu gostarias de ter alcançado. Já alcançastes? Estás a viver o que querias? Sentes-te preenchido? Ou sentes que conseguiste? Se as respostas forem negativas, então quer dizer que a gente, de alguma forma, não conseguiu os nossos objetivos do passado. É tempo de fazer a tal introspeção, avaliação, ou remodificar, as tais pontes, remodificar pontes ou construir novas pontes. Novos sonhos, novos objetivos. A energia, por favor. A indecisão. E estou a dizer que vocês aqui no mês de julho é como se a espiritualidade vos colocasse quase que entre a espada e a parede numa avaliação dos vossos objetivos pessoais. Para que vocês tomem uma decisão. Imperador. Decisão com liderança. Ao novo, à nova experiência, à nova aventura. Tendo realmente que aceitar o que foi perdido, abrir-se às novas oportunidades, com clareza.
A indecisão, olha, é como, por isso é que eu digo, a espiritualidade no mês de julho é como se dissesse, ok, para pensares, o que é que já conseguiste dos teus objetivos? Sentes-te bem com aquilo que conquistaste até o momento presente? Vais ter que tomar uma decisão. Tomar a liderança do rumo, da escolha do teu caminho. Para que realmente tenhas a coragem, a determinação, a garra de teres novas experiências na tua vida, agarrando novas oportunidades, soltando o chorar o leite derramado, abrindo já novas oportunidades e, acima de tudo, com planificação, com lógica, com mente. Ainda não estou bem curada, gente, meu nariz parece que está a escorrer. Agosto, por favor. O conflito interno. Em agosto vocês vão ter que resolver um conflito interno. Esta carta do conflito interno é uma situação que vocês sentem ou vocês querem resolver há muito tempo e de alguma forma vocês não conseguem ou sentem que não conseguem. A energia, o chakra, o primeiro chakra é o chakra base, é o chakra vermelho, é o arcanjo Miguel que traz este chakra e isto tem a ver com os nossos medos. O chakra base tem a ver com os nossos medos, com a nossa estabilidade. Ele fala muito, é a nossa base, entendem? É a nossa base. O chakra, o primeiro chakra é o chakra base, é o chakra do nosso equilíbrio, da nossa estabilidade. E isto às vezes tem a ver com situações que realmente nós temos que ter coragem, determinação, segurança, a nível de ação, de movimento, de comunicação. Cortar medos ou inseguranças. Olha, eu não digo 10 espadas. Fechar situações. É quase como se vocês tenham que mostrar aqui, em agosto, fechar, completar situações que de alguma forma vocês não o fazem ou ainda não o fizeram, por isso é que é o conflito interno, pelo medo desta finalização. Ou pela insegurança desta finalização. Paz de copas e cavaleiro de ouros. Vocês vão ter que realmente ter a coragem, o equilíbrio, a base para finalizar algo ou completar algo, mas também ter a coragem para iniciar, porque todo o fim leva um novo início. Está aqui, um novo início. E este novo início é ter a coragem de realmente saber esperar pelas oportunidades mais gratificantes ou mais realizadoras na vossa vida. Eu acho que o vosso medo é realmente o medo da espera, ou o medo da demora das situações ou deste novo início e aquilo que este novo início vos pode trazer. Setembro. Criatividade. A criatividade mostra realmente em vocês experimentarem coisas novas, ok? Trazer aqui uma ideia de... É quase como se vocês tenham que tomar tempo para vocês e tempo que a vossa alma precisa, quase que para vocês poderem equilibrar o vosso dia-a-dia. A criatividade aqui é quase como se fosse encontrar o equilíbrio entre a vossa alma, o vosso tempo e o vosso dia-a-dia. Como fazer desporto, pintar, ler, estudar, é algo que traga um tempo de equilíbrio, um tempo para vocês. Talvez para vos afastar um pouco até do dia-a-dia ou do stress do dia-a-dia. Para vos libertar de algum tipo de aprisionamento ou limitação que o vosso dia-a-dia vos pode acarretar no mês de setembro.
É como se vocês tenham que encontrar um escape ao dia-a-dia. Um escape ao dia-a-dia. Ou ao stress diário. A lua, o 7 de ouros e a roda da fortuna. A nível geral, gente, aqui fala-me, a nível de setembro, pode surgir algo na vossa vida inesperado. Algo inesperado. Mas há muito aguardado. Há aqui uma colheita, há muito esperada. Por isso é que eu digo, é que como se houvesse uma surpresa, ou vocês não estão a contar esta colheita de algo a qual vocês há muito esperam, há muito trabalho, há muito se dedicam. Porque o 7 de ouros e a roda da fortuna pode-me falar em questões de colheita monetária mesmo. Mas é como se vocês não estivessem à espera, é como se viesse de uma forma surpresa até vocês. Por isso é que eu digo, há aqui algo que surge na vossa vida de forma inesperada, mas que no entanto é como se vos levasse a uma colheita há muito esperada. Entendem o que eu quero dizer? Outubro. O sonho. O sonho não, a confiança. O Vertrauen é a confiança. E a carta da confiança, ela diz-vos assim. A luz brilha no final do túnel. Solta, é como se abre os teus olhos ou vê claramente esta luz e confia e tudo irá correr bem. Há aqui algo em setembro que vem até vocês de uma forma de colheita ou de recompensa a qual vocês não estão à espera, mas que há muito tempo estão à espera. E é como se em outubro vocês realmente tivessem que ver esta situação de setembro como a luz no final do túnel, em relação a esta situação, a luz no final do túnel, e confiar que esta recompensa ou esta situação que surge de forma inesperada é para melhor, que algo virá para melhor. Olha, a vitória. Confia na vossa vitória, gente. Confia na vossa vitória, porque há algo aqui em setembro que vai surgir na vossa vida, uma situação, ou uma oferta, ou uma entrada de dinheiro, como eu digo, é algo inesperado, é algo que vocês não estão à espera. Mas que realmente vocês têm de confiar que a situação que aconteceu em setembro, ou que irá acontecer em setembro, é para o melhor. Vocês têm a carta do diabo, ou 6 de ouros, eu digo que há aqui o diabo e o 6 de ouros podem-me voltar a falar realmente a nível de propostas, oportunidades que trazem recompensa e surpresas, porque o 6 de ouro fala do presente, da surpresa, que vos tira de algum tipo de dificuldade, toxicidade, ou que vos traz algum tipo de ambição, mas acima de tudo, olha, traz libertação, 10 de bastos, traz a vitória sobre algo. Traz uma vitória sobre algo, gente. Novembro. Já saiu? A alimentação da alma. Esta carta pede para vocês cuidarem do vosso corpo a nível de a vossa saúde, a vossa alimentação, porque aquilo que nós comemos ou aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, eles também interfere com a nossa conexão espiritual, gente. E vocês até podem procurar na internet, que é verdade. Aquilo que nós comemos ou aquilo que nós utilizamos no nosso corpo ou cuidamos do nosso corpo pode melhorar ou desmelhorar a nossa conexão com a espiritualidade. A nível de energia, vocês têm que realmente tirar da vossa alimentação coisas, situações ou alimentações que trazem realmente
Um deceive é quando a gente se sente traído, enganado, magoado, desiludido. É como se vocês tenham que alimentar os vossos pensamentos positivos. Deixar a decepção, ou deixar o mal-estar, ou deixar a má alimentação de lado. E realmente optar por aquilo que é melhor para vocês a nível de corpo, espírito e mente. Fazer um bloqueio àquilo que é negativo. Olha, a morte. Fazer um bloqueio. Cortar de vez situações do passado ou situações que vos trazem lembranças de toxicidades ou situações do passado. Mas olha, o novo. Aqui vocês realmente, como ainda agora vos falei, vocês têm que evitar uma má alimentação, seja física, espiritual, emocional ou mental, para que realmente vocês cortem esses ciclos negativos e comecem a fazer uma transformação mais positiva na vossa vida, deixando para trás o que não serve, abrindo-se a coisas novas que são positivas, de forma a abrir aqui uma vontade de experimentar, uma vontade de tentar, uma vontade de vivenciar, de abrir à experiência. Mês de dezembro. A harmonia na tua casa. Ok. A harmonia na tua casa realmente é o vocês estarem bem com vocês, ok? Aqui é estarem bem realmente com vocês e com as pessoas ao vosso redor ou que fazem parte do vosso ciclo, digamos assim. A cura sobre o coração partido. Nós temos favor geral. E há 2 de espadas, a decisão. Não há dúvidas aqui. Decisão e justiça. Lindo. A decisão, repor, e eu ermita. A força no fundo do deck. Repor com sabedoria. Repor ou fazer decisões realmente com muita sabedoria, a fim de trazer retificação na vossa vida. Cura. Novo direcionamento. Mas acima de tudo são decisões justas e sábias. Ok? Lindo. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Façam um pequeno apanhado, como ainda agora falei, um pequeno resumo. Não esqueçam de, para aquelas pessoas que querem participar na mensagem, não se esqueçam de deixar o vosso comentário e o like. E agradeço também a vossa subscrição. Confirmem se a vossa subscrição está ativa, porque acontece muitas vezes que o YouTube tira a subscrição e depois vocês não têm aquele sininho das notificações das mensagens. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, ao vosso momento, como eu digo, ao vosso ano. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.